Bom dia, amados irmãos, amada irmã, amigo ouvinte da palavra do Senhor, a você pai, a você mãe, a você filho, a você criança, independente de idade que venhamos a ter, precisamos primeiramente ter em nossos corações a certeza de que temos um alguém que merece, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. E muitos adoram a esse Deus com toda certeza. Tem o seu coração voltado para as coisas de Deus. A Ele dedicam completamente as suas vidas. E isto é maravilhoso. E a alegria dele só tende a aumentar. Eu digo assim porque a alegria do Senhor é quando nós nos esforçamos, como a palavra de Deus nos orienta. E isto precisa ficar guardado em nossos corações, a necessidade de estarmos sempre nos esforçando, lutando, entendendo que precisamos e mesmo precisando, há momentos que que nos parece estarmos sozinhos, à deriva, mas isto não é verdade, porque Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Embora a sua bênção ainda não chegou, não sei qual é a bênção que você espera, que você almeja, não sei qual é o seu sonho, qual é a sua vontade. Mas, primeiramente, precisamos nos submeter à vontade soberana do nosso Deus, que tem para nos conceder forças, que tem para nos conceder o entendimento, a sabedoria e algo muito mais e maior, que é a vida eterna. Esta somente na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus mais uma vez por ter alcançado, a você que está com vida, ter chegado a mais um fim de semana com saúde e, acima de tudo, consciente e confiante no amor desse Deus, onde tem tirado o seu tempo. A você que tem me acompanhado, sou completamente grato. Você pode ter a certeza. A você que tem acompanhado, mesmo sem saber o seu problema, mas você entregando ao Senhor, abrindo o seu coração diante desse Deus, unindo com as nossas orações, ciente de que a oração move o coração de Deus, eu creio que você está sendo visitado. E você pode ser um daqueles que pode dar o seu testemunho por meio da palavra de Deus que está saindo do coração desse servo que é totalmente grato pela libertação. Sou primeiramente grato a Deus e a você que tem dado crédito. Entenda que o momento como diz a própria palavra, que a alegria, o choro, a verdade é que o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. E muitos firmam neste versículo da seguinte maneira: o choro pode durar uma noite inteira e a alegria vem ao amanhecer. É óbvio que Deus
na sua soberania, na sua forma, nos seus ensinamentos descritos na palavra de Deus, na maioria das vezes, muitos, ao meditarem a palavra de Deus, ao lerem a palavra de Deus, não entendem. Mas ao pedir ao Senhor a orientação e ao Espírito Santo para que conduza, que abra sua mente, o seu coração, para que você tenha olhos para ver espiritualmente, o que quer dizer muitas e muitas, ou muitos e muitos versículos que são ditos, mas não com a profundidade que Deus pode dar a cada um. Você pode ter uma visão, o Senhor pode mostrar para você no momento em que você deparar com o versículo, cujo qual um desse que meditei, que o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria vem o amanhã. Aqui, olhando pelos olhos espirituais, eu posso tirar para a minha vida que a noite que são, parecem ser eternas, parecem não ter fim. Há noites de muitos que estão passando, talvez já tem anos, 2 anos, tem 5, 10, 15 anos, 20 anos, 38 anos, onde foi a noite daquele que ficava à beira do tanque, né, de Siloé, era o tanque de Siloé, esqueci, que ele ficava lá, o coxo, não estou lembrando direito, que eu não preparo, eu não deixo algo relacionado para que eu possa transmitir. Veio a memória, mas ao mesmo tempo foge da memória o coxo, né? Que ele estava lá no tanque, onde ele esperava as águas serem movidas para serem atirados. E todo aquele que, quando a água fosse movida e atirasse, então ali era curado. Mas a perseverança daquele homem e o desejo dele era tão grande de ser lançado naquela água, até que alguém chega, alguém que é o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, e que pode dar a cada um daqueles que na verdade buscam, que esperam, que perseveram, esses, na verdade, a noite dele, ela pode durar uma noite inteira. Então, ao deparar com essa noite inteira, eu posso colocar que a noite daquele servo, daquele homem que ficava ali à beira esperando as águas serem lançadas, serem movidas, para que até então fosse lançado naquelas águas, com o desejo de curar. Mas chega alguém que é o doutor dos doutores, o médico dos médicos, o pão da vida, a luz do mundo, Senhor dos senhores, advogado dos advogados, rei dos reis, aquele que entregou a sua vida, que naquela cruz, por amor da humanidade, por amor daqueles que estão passando noites na esperança de alcançarem de Deus. Muitos desistiram, muitos até partiram, não alcançaram. Talvez não tenha depositado, aí só Deus pode esclarecer para cada um, porque há um momento que não há mais como. Não há, porque é um momento em que finda, então, a oportunidade ou tempo deixado
por Deus para cada um de nós. Onde estou conversando, passando para você aqui, ciente de que você que está ouvindo pode entender claramente com a inteligência, pois somos racionais, podemos compreender que ao sair daqui eu posso chegar até a minha sala e ali eu ter o meu dia cortado. Se você procurar no YouTube, tem pastores que pregando a palavra, tem uns que pregando a palavra, ali anunciando a palavra, anunciando essa palavra verdadeira, essa palavra que é viva, chegou, ele encostou só aqui e quando foram passar a palavra para ele, o Senhor já tinha chamado. Então precisamos ter esse entendimento de que há um tempo determinado. Se há um tempo de nascer, existe também o tempo que iremos partir. Mas quando nós depositamos, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nesse Deus, no mais Ele tudo fará. Então essas são palavras que precisam. A noite daquele deficiente, daquele aleijado, coxo, né, à beira ali esperando, Jesus chega. E certamente ele fala que manda que ele tome o seu leito. Não foi preciso as águas mover. E interessante que as águas continuam sendo movidas. A cada instante, a cada segundo, as águas estão se movendo. Mas muitos não têm percebido o mover das águas. E, portanto, e por isso, a noite continua se estendendo, de forma que você não tem ali uma visão, uma orientação, um entendimento de que você se lançando. Então hoje as águas continuam e continuarão até chegar o dia de não ter mais condição de você estar perto ou tendo a oportunidade de lançar nessas águas que são o nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta. Eu sou a água da vida. Todo aquele que tem sede que beber dessa água, ele jamais irá ter sede. Isso é uma realidade. Então, com isso, a sua noite terá um fim. Pode durar até uma noite inteira. A noite daquele coxo durou 38 anos. Eu não sei qual a duração da sua noite. Eu não sei qual a duração. Eu sei a duração da minha noite. Eu sei o que estou passando. E sei também daquele que é poderoso. Eu sei o que passo. Cada um sabe o que está passando, o que almeja, o que espera de Deus. Mas por isso, como dei início ontem e coloquei até uma paisagem e veio com direitos autorais, e eu não vou poder ter alguém que vai examinar, ver se eu posso colocar. Mas assim tá bom, eu estou aparecendo, eu estou aparecendo, misericórdia. Eu estou aqui falando, olhando para você. Eu coloquei umas paisagens para que você, por meio da paisagem, pudesse ser atraído, mas não há nada melhor para ser atraído do que a palavra de Deus. Agradeço imensamente a você e a você que já se inscreveu, que Deus continue abençoando a sua vida. E a você que ainda não pôde ali se inscrever, é só apertar inscrever e tocar
naquele sininho onde você receberá todos os dias Deus dando-me força até que eu esteja tendo a oportunidade de estar com vida, podendo falar, podendo ouvir. Da mesma forma, creio que você que está ouvindo, talvez você está ouvindo e não pode andar, talvez você está ouvindo e não pode ver, né? Há tantas situações, há tantas circunstâncias, tantas partes que, se fôssemos para citar, aqui existe, e como diz a palavra de Deus, que nem os loucos eles errarão, até os loucos eles não errarão, até os loucos não errarão, até os loucos entenderão, vou falar assim, não é o versículo, amém? Mas ontem, para dar início, eu pude falar a respeito de frutificar. O frutificar certamente é algo que precisa estar dentro de cada um daqueles que tem o seu coração voltado para Deus, que já deixou, abriu a porta do seu coração, onde Jesus já faz parte na sua vida e talvez não tenha chegado naquele local onde você espera que ele chegue, mas ele já está. Ele quer que continuemos, ou que continuamos nesta perseverança. Como tenho sempre dito, que é aquele que perseverar até o fim. Não podemos desistir, não podemos parar pela metade. Muitos saíram do Egito e ali eles saíram e muitos ficaram pela beira do caminho, sentados. E tem um versículo que fala assim, que num dia só, daqueles que saíram do Egito, eles sentaram para comer, beber e tudo. E naquele dia, num dia só, caiu 23 mil pessoas, 23 vidas, caiu 23 vidas. E olhando assim pela ótica de Deus, nós podemos imaginar, estavam com a palavra de Deus, estavam com a palavra guardada em seus corações, porque ali eles saíram, estavam ali, parece que estavam até esquecidos, ou tinham esquecido, não posso garantir, que eu não me aprofundei nesse estudo, mas é algo para que a gente venha pensar, que eles sentaram para comer e ali num dia só caíram. E naquele dia foram 23 mil homens, viu? Porque a Bíblia contava, não dizendo que mulher não é serva, não é vida, mas a Bíblia mostra que os homens eram contados. Então caíram 23 homens por estar apenas sentados. De repente, talvez até cansaram de ouvir a palavra e nada acontecia, não sei, mas creio que muitos estão desistindo e por desistir estão enfrentando consequências que não gostariam de estar vivendo. E ao retornarem, estão passando pelo vale da sombra da morte, cientes de que o choro pode durar até uma noite inteira e que a alegria virá ao amanhecer. Então é necessário esperarmos em Deus. Amém?
Ontem eu pude falar para vocês aqui a respeito da introdução, frutifiquemos na adoração. Frutifiquemos na adoração. O homem e a adoração e o significado da adoração eu pude dar início no dia de ontem. Está até com uma mensagem, você querendo ouvir novamente, você vai ver que eu pude ler a introdução. Isso aqui é um livro muito bom, Tempo de Frutificar, né? Josemar de Souza Pinto. Muito livro, muito conteúdo que eu pude tirar. E agora aqui, por já ter tempo de ter passado por ele, aí vem uns tópicos dizendo o seguinte. Eu vou ler para você. Ontem, como tinha uma paisagem, você não pôde ver o meu rosto, mas creio que a palavra do Senhor pôde falar ao teu coração. E nós vamos examinar na palavra do Senhor algumas partes que aqui vão nos direcionar onde encontrarmos por esse título, onde estamos diante dele. Onde adorar? Primeiramente, para você recordar, ontem na introdução, o homem e a adoração e o significado da adoração. Nós sabemos que o significado da adoração, o maior beneficiado é aquele que está ali em adoração a esse Deus, ao Deus Criador, ao Deus que foi com Abraão, o patriarca, o nosso pai da fé, assim com Jacó e com Isaac, com Jacó, com Abraão, Isaac e Jacó, que são aqueles das 12 tribos, né, que veio surgir por meio do filho de Abraão, a descendência, onde o Senhor faz aquela promessa a ele. Então ali nós vamos ver como se diz, como eu falei que agora tem que voltar, isso é a idade, tá? A idade vai chegando, você fala e você esquece, de repentemente, o significado da adoração. Então o significado é muito profundo, porque o maior beneficiado é você. Eu quero dar continuidade aqui e percorrer alguns textos relatados neste livro, no qual eu já pude ter o privilégio, o prazer de poder fazer a leitura. Para adorar a Deus, eu não preciso ir na igreja. Qual o pastor que ainda não ouviu essa frase? Aqui é uma pergunta. Qual é o pastor que ainda não ouviu essa frase? Dizendo que para adorar a Deus eu não preciso ir à igreja. Qual é o pastor? Aí nós vamos ver que é bom mesmo que o crente não precise ir à igreja para adorar a Deus. Só que isso não pode ser desculpa para não ir. Isso não pode ser desculpa para não ir. Aqui você vê que ele orienta de uma forma pela qual fica bem claro. Você diz, eu não preciso de ir na igreja para adorar a Deus. Deus, é óbvio, você pode adorar a Deus onde você estiver. Mas isto você está conseguindo, arrumando uma desculpa para não deixar
a sua zona de conforto, para não deixar de lado aquilo que até então faz bem, que você se sente bem, que é se assentando, ouvindo, ou ver, ligar a TV, assistir um jogo de futebol, ou então acompanhar uma novela. Então isso são coisas que muitos, por dizer isso, é porque sentem prazer em estar se desfrutando de outras, como eu vou citar aqui, de outras utilidades, ou sei lá, colocando como prioridade não a palavra de Deus, não tirando o seu tempo para ouvir o que Deus tem para você. Esta é uma grande verdade. E assim, então, é bom mesmo que o crente não precise não ir. É bom mesmo que o crente não precise não ir. Por quê? Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E quais são os verdadeiros adoradores? É aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nisso concordamos. Não é preciso. Mas também olhamos por outro lado, que é bom mesmo que o crente não precise ir à igreja para adorar a Deus. Só que isso não pode ser desculpa para não ir. Então aqui mostra a necessidade de fazer parte do corpo de Cristo. Precisamos estar unidos, porque um corpo ele é formado de muitos membros. E se um membro sente, todo o corpo também sentirá, queira você ou não. Se você levar uma espetada, seja você um homem mais forte que for, possa ser quem você seja, que ao levar uma espetada, ou levar um tropeção, que você vai sentir aquela dor. Então, é algo que estamos sujeitos. Uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma dor de garganta, você vai procurar o médico. Então, há uma necessidade, da mesma forma, de procurarmos a quem tem as respostas e está pronto a nos atender e nos socorrer e nos conceder o alívio para aquilo que estamos passando. Amém? Que Deus abençoe assim, que você possa entender. Então, só que não ir não pode ser desculpa para não ir. Jesus disse que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, pois ele é o Espírito. Ele é o Espírito. Está em João no capítulo 4, 24. Muitos conhecem este versículo de cor, mas podemos iniciar, e você que não tem, pode gravar na sua Bíblia, e você vai deparar como o Senhor Jesus, ele mostra. Então, adoração a Deus. Então, Jesus diz que importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade, pois ele é o Espírito. Em João 4, 24, mostrando o tempo que é tempo de frutificar. Tempo de frutificar buscando a Deus, consciente que encontraremos nele a resposta para nossas perguntas, ou pelas perguntas que surgem no decorrer de cada dia. Não há como não surgir pergunta, não há como não surgir problemas, não há como não surgir aflições,
Não há como não surgir tantas outras coisas, enfermidades. Não há como não surgir. Mas quando surgir, nós temos a quem ou em quem confiar ou a quem buscar. É completamente diferente. Saber que mesmo em meio às dores, Ele não vai te abandonar, porque ali será preparado o médico para te atender, que é uma instituição, toda autoridade foi instituída por Deus. Nós precisamos de entender isso. Então, em João, no capítulo 4, no versículo 24, e você lê, você pode acompanhar lá, mostrando para nós que, por exemplo, Jesus falando. É Jesus falando, isso é palavra de Jesus. É o próprio Senhor Jesus, o dono da vida, o advogado, onde João vem mencionando: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, e este é Jesus Cristo, o justo. Mas a orientação segue: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Mas com isso não é para que venhamos a viver uma vida contínua pecando. Não, precisamos procurar errar menos, pecar menos e acertar mais. Isso faz parte daquele que tem um desejo ardente e se dedica em aprender mais as coisas de Deus. E o interessante que vós sois salvos pela graça sois salvos. E isto é mediante a fé. Não vem de nós, não vem de mim, não vem de você. Isso é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que você venha se gloriar, não. Eu dou oferta, ou você faz questão de que você dando uma esmola ali de acordo que os outros estejam vendo, você talvez deu a esmola até olhando para o lado para ver que você fez ação. Louvado seja Deus, que Deus continue te abençoando, que você sempre tenha para poder contribuir, mas não toque trombeta, não toque trombeta. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Faz, sim, com certeza, é óbvio, isso é bom. Deus é Espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, isso são palavras de Jesus. O tempo é importante, seja ele pomposo ou simples, mas ele não pode conter Deus. Olha só, amado, o templo é importante, a igreja, o local onde você vai para adorar a Deus. O templo é importante e nós que temos o nosso corpo, para que você saiba que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. É o templo do Espírito Santo de Deus. O templo é importante, seja ele pomposo ou simples, independente de ser um lugar belo, bonito, onde você se sente, ou então aquele local onde você pode nem entrar por ser tão simples, humilde. O templo, então, mais uma vez, olha só, o templo é importante, seja ele pomposo ou simples, mas ele não pode conter Deus. Isso para ficar gravado dentro de nossos corações.
Não é por aquele templo ser aquele templo pomposo, aquele templo bonito, onde Deus está ali habitando. Deus não habita em templos feitos por mãos, amados. Ele se faz presente. Quando unidos naquele templo, naquele momento de buscar a Deus, independente do templo que for, o seu propósito, o seu desejo precisa ser exclusivamente e totalmente de adorar a esse Deus, de viver uma vida de constante oração. Esta é a grande verdade. Você sair, o templo vai permanecer. Mas Deus você precisa estar dando lugar para que Deus esteja ocupando o primeiro lugar da sua vida. O primeiro lugar da sua vida. É maravilhoso, não é? Se você vai vendo tantas coisas e tantas pessoas posicionadas, amados, todos nós somos iguais. Enquanto estivermos aqui, uns possuem coisas que não possuímos, mas não é por eles possuírem que são mais importantes do que você, que são mais importantes do que eu. Muitos têm estudaram, se dedicaram, louvado seja Deus. Mas não é por ele ter estudado que ele sabe mais do que você. Não, ele precisa ter algo que move o coração de Deus, que é a humildade. Isso é óbvio, isso é necessário. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados humildes de coração. Está em Mateus. Eu vou ler para você. E olha só, Mateus capítulo 5, onde nós vamos ver aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nesse aqui, me perdoe, nesse versículo, é um versículo que eu guardo para a minha vida, tenho para a minha vida e procuro, e nem sempre a gente consegue. Você ter misericórdia é você sentir a miséria daquele que está passando. É você sentir, você se colocar na posição daquele ali. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você até vai no templo pomposo, você tem até uma boa posição, mas se você não tiver misericórdia, principalmente você tendo condição, uma situação financeira em que pode abençoar e se julga o tal, você não ter misericórdia daquele que está passando pelo que está passando, e só ele e Deus, só ele sabe o que está passando, e aquele que está passando, sabendo o que está passando, pode ter uma vida diferente, saindo de onde está, olhando para Jesus Cristo, tendo a certeza de que ele mudará a sua vida, e não o faz, nisso ele está pecando, ele está procurando, ele está
ali não dando crédito, não dando valor à vida que o Senhor está concedendo. 40 minutos. Eu gostaria de concluir aqui, mas só ler, eu acho que eu não me sinto bem, mas eu posso dar continuidade e colocar como parte 2, como estava fazendo, das 9 lições de Jesus no Getsemane. Eu estava discorrendo, mas eu quero falar só isso, aqui e agora. E por aqui vou colocar um ponto final. Hoje é dia de estarmos cultuando a Deus, quer dizer, todos os dias precisamos prestar a Deus o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento. Ao levantarmos da nossa cama, ao levantarmos, ao abrirmos nossos olhos, primeiramente, obrigado, meu Deus. O Senhor está me dando mais um dia de oportunidade. Então você prestar um culto a Deus, abrindo os olhos, se render aos pés dele. Aquilo que você vai fazer, pede orientação. E mesmo você pedindo e não acontecendo como você pediu, não desista. Pelo contrário, persevere, porque ele é misericordioso. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você só vai alcançar a misericórdia de Deus se você tiver misericórdia daquele que certamente está precisando, está dependendo da sua misericórdia. Ou até chega a você, e você por muitas vezes, ontem tinha um jovem participando do culto ao ar livre que fizemos, chegou para mim e, na verdade, eu estava desprecavido, sem condições, né? Não pude abençoar pedindo, mas ele ouviu a mensagem. Ele ouviu a mensagem. Oh Deus, tem misericórdia. Deus é fiel. Então, amados, para alcançarmos a misericórdia de Deus, é preciso termos misericórdia. Sermos misericordiosos. Através dos tempos, no entanto, o cristianismo tem conhecido lugares santos, aonde o povo ocorre para adorar a Deus. Aliás, há templos que, para sua arquitetura, não são mais condizentes com adoração e até colocarem com esse intento como se nos aproximarmos de Deus, como esse intento nosso de nos aproximarmos de Deus, nos chamar a atenção para aproximar de Deus, porque o tempo é bonito. Precisamos estar atentos. As igrejas devem se preocupar com isso. Não basta levantar 4 paredes e cobrir e vão em cima. Templos existem que não são uma antítese de lugar apropriado para adoração. Não é o lugar apropriado para adoração. Você vai para prestar um culto a Deus. E você deve estar e entender que você, ao colocar os pés para prestar um culto a Deus, a Bíblia nos mostra: guarda os teus pés quando entrares no templo do Senhor, no santuário, para adorar a Deus. Guarda, se cuide, dê atenção. Você que fica conversando, talvez atrapalhando alguém que foi ali para ouvir a palavra. Você tem tanto tempo para conversar e vai conversar justamente onde? Dentro da igreja.
dentro da igreja. Meu amado, há tanto lugar, tempo, espera, ouça. Senão, no momento em que você vai conversar, é justamente aquele momento que o Senhor mostrou algo para você e você perdeu. Você perdeu. Misericórdia, eu ia falar algo aqui, nem quero. Misericórdia. Do seu lugar apropriado de oração. Alguns parecem um depósito, próprios para guardar caixotes, mas não para comunhão e adoração. Inúmeros templos que conheço têm portas ao lado do púlpito que conduzem aos sanitários. Num ginásio de esporte ou num restaurante, isto é bom, mas um salão de cultos, isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é um livro que eu já tive a oportunidade de ler, onde senti grandiosamente, porque a coisa mais ruim se está ali o banheiro perto do púlpito e as pessoas entrarem. É óbvio, se estiverem de fazer as suas necessidades, vão ter que ir ao banheiro, mas se puderem se conter, esperar, ou então mudarem, eu sei que nem todos têm condições de fazer isso, mas há uma necessidade de pensar. Amém? Não estou falando de singeleza ou de recursos. Bom gosto e bom senso não custam mais caro. Ao se construir um santuário, precisamos ter em mente o que vai acontecer ali. É bom se pensar na comunhão. Que é tão difícil no nosso modelo tradicional de santuário. O templo deve ser funcional e belo. O templo é muito importante porque é o lugar onde as pessoas se encontram para adorar a Deus. O autor de Hebreus, eu concluí aqui, não querendo, deixando um pouco para amanhã, mas acabei concluindo, fui mais rápido, e espero que você tenha entendido ou esteja entendendo. Caso não, você pode deixar o seu comentário, eu não gostei, porque disso, você pode fazer. Ou então você pode dizer um amém, eu compartilho. Eu tenho compartilhado, esperando que mais pessoas possam alcançar. Você pode compartilhar também. Você estará ajudando, primeiramente, a Deus. Alguém que está tirando o seu tempo para transformar, para mostrar às pessoas que Deus, Ele é bom. 10:25, o que fala aqui em Hebreus? Olha só, o templo é muito importante porque é o lugar onde as pessoas se encontram para adorar a Deus. O autor de Hebreus, em 10:25, lamenta que alguns costumem se ausentar. Foi no templo que Isaías viu o Senhor. No templo, você pode contemplar, você pode receber e receberá, se para